Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando agora mais um podcast Fala Pindoretama. Toda quarta-feira, a partir das 17 horas, nós juntinhos aqui no canal no YouTube. E só lembrando a você, ainda não segue o canal? Aproveita, dá um like, segue aí e liga o sininho das notificações para não perder nada o que acontece aqui no nosso podcast Fala Pindoretama. Já passou algumas pessoas aqui ilustres da nossa cidade, de Pindoretama. E hoje, gente, hoje tem coisa boa aqui. Temos hoje duas pessoas entrevistadas não. Podcast que sempre é um bate-papo, uma conversa muito legal. E hoje você está aqui junto com a gente. Daqui a pouquinho eu vou estar falando dessas duas pessoas. Mas antes eu quero falar para você dos nossos patrocinadores, o pessoal que confia aqui no Fala Pindoretama. Vou falar para você primeiro do nosso estúdio JRNet. É verdade, é o Grupo JRNet junto com a gente nessa caminhada. O Grupo JRNet são três empresas, 4 empresas. Deixa eu ver aqui, ó. É a JRNet, a JR Solar, JR Telefonia e JR Segurança. E também tem a JR Informática. A JR Informática com 2 lojas, uma aqui em Pindoretama e outra em Cascavel, no shopping de Cascavel. Gente, olha só, a JRNet com os melhores planos de internet, planos agora, planos a partir de 300 megas por R$ 85,90, tá bom demais, gente. Olha só, eu fiquei sabendo essa semana já que fizeram mudanças de planos na JRNet e agora são planos a partir de 300 megas para Pindoretama, Cascavel e também as regiões de Beberibe ali, algumas regiões de Beberibe e algumas regiões também de Aquiraz. Entre em contato agora mesmo com esse telefone que está passando aqui embaixo, tá bom? E também no nosso site e também no Instagram. Segue lá, JRNet, o slogan dele você já sabe, né? Somos mais que internet, somos soluções inteligentes. Sibeli também, a nossa diretora está dizendo aqui para nós, que também temos a Estação Nordestina aqui em Pindoretama, um complexo nordestino turístico aqui na nossa cidade, onde ela está ali localizada na CE 040, no centro de Pindoretama, bem pertinho de você. Além do mais, a Estação Nordestina está ali com a maior rapadura do mundo. O último evento Pindorecana foi batido mais uma vez o recorde da maior rapadura do mundo. Vai lá você também e confere muita novidade, muita coisa boa. E é rapadura, é melada, é cajuína, é castanha da nossa região aqui. E você vai ver lá que tem muita coisa boa, tá ok? Mandar um abraço para todo o pessoal aí, os colaboradores da Estação Nordestina. Também quero falar para você, gente, a Arte Design, o telefone está passando aqui agora. A Arte Design, olha, gente, é muita coisa boa. Logomarcas, eles gerenciam o seu Instagram, suas redes sociais. Entre em contato com eles agora mesmo, faz um orçamento. E o melhor preço da cidade é a Arte Design. Confere lá também no Instagram da Arte Design. Telefone mais uma vez aí para você anotar. E entrar em contato com a equipe da Arte Design. Gerenciar suas redes sociais, fazer a sua logo. E muita novidade lá também. É isso mesmo, Sibeli? Ah, sim, gente, olha, caraca, esqueci. Gente, o Fala Pindoretama Podcast tá passando o telefone aqui, olha, aqui agora. Anota aí também e entre em contato com a equipe, com a direção do Fala Pindoretama para você, amigo comerciante, você, dono de loja, de empreendimento, de qualquer empreendimento na cidade ou em toda a região. Entre em contato agora mesmo e fecha um pacote aí de divulgação aqui na Fala Pindoretama Podcast. Vamos lá, Sibeli, ok? Vou beber uma águazinha porque hoje nós temos muita coisa para falar e o Lemos fala demais, já sabe, né, gente? Então, é o seguinte, hoje nós temos duas pessoas ilustres aqui da nossa cidade, né? Trabalham na nossa cidade, são servidoras públicas da cidade de Pindoretama, são pessoas que entendem da saúde mental, né, das pessoas e vai tirar nossas dúvidas hoje, né? Você depois quiser fazer alguma pergunta aí nos comentários, fica à vontade que a gente tem o maior prazer em responder, tá ok? Mas hoje eu estou com elas, abre a câmera principal, olha só, estou com essas duas pessoas ilustres aqui hoje, tudo bem, gente? Tudo bem. Peraí, vamos lá, vou apresentar aqui, boa noite, amiga. Vou apresentar logo aqui para você, Marlene Alves e Juliane Baia. Juliane, não é Juliana, Juliane
e Marlene com Y no final. Gente, aqui é só nome espetacular. Depois eu vou perguntar de onde saiu esses nomes, viu, gente? Prazer ter vocês aqui hoje no nosso Fala Pindoretama. Foi uma luta trazer vocês. Sei que vocês estão muito cansadas, depois de um dia de muita luta, de muito trabalho, né? Mas hoje nós estamos aqui, gente, para falar de algo muito importante. Esse mês de setembro, né, pessoal? Mas primeiro eu já vou pedir para vocês se apresentarem aí, dar uma boa noite pro pessoal de casa. Desculpa, viu, gente? Se o Daniel não mandar eu parar aqui, a Cibele, eu falo a noite todinha. Fica à vontade, Marlene, começando por ela, depois a Juliane. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer, né, o convite, a oportunidade aqui do podcast Fala Pindoretama, né? E aí, realmente hoje o dia foi corrido, mas assim, como é um prazer estar aqui, fiz de tudo para estar aqui com vocês, contribuindo um pouco, né, com esse projeto tão bonito, né, com esse projeto que já é uma realidade, na verdade, né, já está sendo executado. Então, eu me chamo Marlene Alves, minha formação, sou psicóloga há um tempo. Também tenho um bom tempo de serviço já no município, né, de Pindoretama, uma experiência na área, né. Atualmente, além de psicóloga, eu estou também exercendo uma outra função junto a um serviço de saúde. Sou psicóloga, né, atualmente estou como coordenadora do serviço de atenção domiciliar no município de Pindoretama. Né, também trabalho junto com as profissionais da psicologia e dar uma boa noite, né, às pessoas que estão assistindo e acompanhando o podcast. Parabéns também para vocês por essa iniciativa, né, é muito importante realmente falar sobre esses assuntos tão importantes, né, uma campanha que é falada, né, mas que a gente precisa falar cada vez mais, né, sobre o cuidado com a saúde mental e a valorização da vida. Pronto, obrigado. Marlene Alves, você está vendo aí a nossa amiga psicóloga, e vamos já tirar mais dúvidas contigo. Agora eu quero falar com ela, Juliane Baia. Acertei Baia? Baia. Daqui a pouco eu vou te perguntar de onde é que veio esse nome, meu Deus, sobrenomes Baia, né? E se apresenta o pessoal de casa aí, fica à vontade. Olá, tudo bem? Eu me chamo Juliane Baia, né? Sou professora, sou psicóloga, né? Também é um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Agradeço desde já o convite, por estar aqui falando um pouco, né? Falar um pouco sobre nós e, ao mesmo tempo, também falar sobre o assunto, um tema tão pertinente, né? Dizer para vocês que essa iniciativa do Fala Pindoretama, né, é uma iniciativa muito bacana para a cidade de Pindoretama, porque nós vamos estar falando um pouco sobre histórias, né? Muitas pessoas que têm histórias em Pindoretama e que também vêm contribuindo para o crescimento de Pindoretama. Então, acredito que o podcast hoje ele veio mesmo assim para valorizar o município de Pindoretama e quem está lá também contribuindo para o crescimento de Pindoretama, né? Então, hoje eu vou estar aqui com a minha amiga Marlene para a gente conversar um pouco sobre a valorização da vida, né? Que é importante estarmos falando sobre saúde mental e que é preciso discutir o ano inteiro. Pronto, que bom. Vocês acabaram de conhecer as duas. Marlene e Juliane são servidoras do município de Pindoretama, servidoras públicas. E o tema de hoje é Setembro Amarelo. Esse tema tão pertinente que você falou, e como a Marlene também falou, a valorização da vida. E vamos lá, Marlene. Eu queria, em primeira mão, tem gente que não sabe como surgiu o Setembro Amarelo. Seria interessante falar um pouco sobre esse assunto. O porquê do Setembro Amarelo. Né? A alusão, né, da cor, né? Amarelo tem a ver com o início lá atrás da campanha, né? Com um jovem dos Estados Unidos, né? Onde ele estava passando por algumas situações, né, de sofrimento mental e a família não percebeu, né? E num determinado momento acabou que ele deu fim à sua vida, né? Numa situação, o amarelo tem ligação com a cor do veículo que ele tinha, né? E essa campanha, a partir disso, né, foi despertado por esses pais, por esses familiares, a importância de se falar desse assunto, que nem sempre está estampado no rosto, né?
E nem sempre a depressão é associada a uma tristeza, um desânimo apenas. Na verdade, né, todos nós estamos sujeitos a desenvolver algum transtorno mental e também que cuidar da saúde mental não é só para as pessoas que realmente têm um transtorno. Na verdade, todos nós precisamos cuidar da nossa saúde mental. E mais que falar da importância de como surgiu o despertar dessa campanha, né, é importante falar sobre a quebra, vamos dizer, de alguns estigmas a respeito da campanha, né? A gente fala do amarelo, faz alusão, né, Juliane, Sim. ao amarelo, o setembro amarelo, mas como a Juliane falou, a gente precisa cuidar o ano todo, né, da nossa saúde, é o ano todo, é todo dia, né? Cuidado com a saúde mental, que por muito tempo a gente separou, mente e o corpo, né? Quando, na verdade, eu não sei em que momento houve essa separação, mas muitas pessoas tratam dessa maneira e não tem como, né, a gente deixar, os dados estão aí mostrando que cada vez mais a gente precisa despertar para o cuidado de saúde mental. Esses dados a gente encontra aonde, Marlene? Em sites de saúde? Sim, tem a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, nós temos também o Vidas Preservadas, que é um programa do Ministério Público, né, muito atuante. Nós temos o CVV, Centro de Valorização da Vida, que são pessoas voluntárias que prestam esse atendimento, esse acolhimento, na verdade, né, essa escuta para as pessoas que estão em sofrimento mental, certo? Então, assim, uma dica, eu acho que a Juliane pode até falar, que quando a gente vai procurar dados ou informações, é importante que a gente procure em locais seguros, né? Pode ficar à vontade, Juliane, viu? Na verdade, quando a gente fala muito sobre o Setembro Amarelo, né, a gente acaba que fazendo pesquisas, né, as pessoas às vezes vão pesquisar um pouco sobre o tema, sobre o assunto, e realmente é importante nós estarmos buscando em fontes mais seguras, né, porque existem muitas discussões sobre o tema, né, mas é importante de fato nós estarmos falando sobre a valorização da vida e não trazer à tona, né, temas a respeito, temas negativos, temas que muitas vezes podem provocar até situações conflituosas para quem já está em sofrimento mental, né? Existe uma idade certa para acontecer isso, gente? Como é que se identifica? Em que momento procurar? A minha pergunta é essa: que idade? Que a gente imagina a pessoa que está, às vezes, com uma ansiedade, que seja uma pessoa mais velha, uma depressão, seja uma pessoa de 40 para lá. Mas depois da pandemia, Marlene, isso foi agravou mais? Houve uma maior procura? Em que faixas etárias começaram a procurar uma assistência social, algo do tipo? No caso do trabalho de vocês, né? Pronto. Na pandemia, sim, né, aumentou os casos, a procura, né, mas eu costumo dizer que a gente já vivia uma pandemia há muito tempo, só que uma pandemia silenciosa, vamos dizer assim, quando se fala de transtornos mentais, certo? Só para você ter ideia, a maioria dos casos que as pessoas acabam desistindo, né, na verdade, de viver, né, por sentir uma dor que nem sempre é fácil de explicar e nem sempre é validada pela sociedade, a maioria dos casos, 90%, né, poderiam ser evitados. E para isso, como seria, né, a pergunta? Se as pessoas fossem realmente buscar serviços qualificados, escutas qualificadas, né? E também na nossa sociedade não é tão permitido falar sobre tristeza, sobre as coisas que dão errado, né? A rede social está aí, né? Onde a gente vê as pessoas postando só o que dá certo, só um dia cheio de coisas, né, Juliane, para fazer. As pessoas dão conta de tudo, tá tudo perfeito, né? As redes sociais, inclusive, é um agravante. E assim, com relação à idade, não existe uma idade, né? Assim, em todo tempo, como a gente falou, é o momento de cuidar da saúde mental, né? Eu entendi sua pergunta porque na pandemia, eu acho que a Juliane tem até pode falar um pouco mais sobre isso, pelo próprio contexto de trabalho dela. Ela pode perceber, né, pode confirmar que na pandemia muitas crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes. Com quadros de ansiedade, é isso? Ansiedade, transtorno de ansiedade generalizado, né, que cada vez mais comum, inclusive o nosso país é um dos países mais ansiosos do mundo. E aí eu
Não é assim, Juliane? Sim, eu acredito que o período da pandemia foi um período realmente que muitas pessoas, no seu silêncio, né, elas começaram a desenvolver alguns sintomas, né, e aí a gente começou a perceber, enquanto educação, né, que eu também faço parte da Secretaria de Educação do município de Pitoretama, e aí, enquanto Secretaria de Educação, a gente começou a identificar os desafios, né, durante o período de pandemia, onde as famílias elas ficaram nesse processo de isolamento, de afastamento, né, e aí vieram várias situações, situações muitas vezes de crianças que enfrentam vulnerabilidade social, de famílias que enfrentam situações de vulnerabilidade social, de situações até mesmo de abuso, e que uma situação vai puxando a outra e vai ligando a outra. E a gente percebeu o quanto foi desafiador, muitas vezes, ter acesso a essas famílias, né? De conseguir chegar até elas, para que as crianças tivessem acesso à educação, para que nós pudéssemos garantir os direitos de aprendizagem das crianças, mesmo durante um período pandêmico, né? Que foi muito desafiador. Mas foi perceptível, foi notório, né? Não só para as nossas crianças, né, porque a gente conseguiu perceber desde as crianças bem pequenas até os nossos adolescentes, mas também os profissionais que estavam ali de frente, tanto os profissionais da educação, né, que se viram numa situação bastante desafiadora, né, o novo, ter acesso à tecnologia de uma forma muito rápida, né, eles tiveram que desenvolver algumas habilidades, né, com a tecnologia, e foi muito desafiador. Sem contar para os próprios profissionais da saúde, né, que também tiveram que passar, estiveram na frente de todo esse desafio. Então, acredito que foi um período bem difícil, onde foi desencadeado aí muitos sofrimentos, muitas doenças, e hoje nós estamos sentindo aí os resquícios que ficaram da pandemia, e estamos sentindo realmente cada vez mais essa busca por ajuda, e que bom, né, que estamos compreendendo, estamos tocando vidas estão percebendo a importância de buscar ajuda, né? Não basta só compreender, mas a gente precisa também pedir ajuda na hora certa, né? Inclusive, esse é o lema, né? Qual o lema da campanha desse ano? Se precisar, Peça ajuda. Se precisar, peça ajuda. Agora a pergunta é, você de Pindoretama que está assistindo esse Fala Pindoretama de hoje especial do Setembro Amarelo, aonde procurar, aonde encontrar ajuda em Pindoretama? Onde é que eu posso? Na saúde de Pindoretama, onde é que eu posso encontrar isso? Primeiro a Mara, depois aqui a nossa amiga Juliana. Voltando um pouquinho, né? Eu lembro que na pergunta anterior você falou sobre idade e sobre sinais, né? De quando a gente vai observar esse sinal, né? Uma dos pontos interessantes que a Juliane falou sobre a mudança de rotina que aconteceu de uma forma muito brusca, né? Então, o nosso direito de ir e vir, por exemplo, ele ficou ali, a gente precisava respeitar, né, os limites. Muitas vezes precisamos ficar dentro de casa. O termo, né, de isolamento social foi usado por muito tempo, né, e as pessoas ficaram cada vez mais reféns da internet, né, e aí se pode-se dizer alguns dos sinais para buscar ajuda, né, primeiramente, a depressão, ela não tem rosto. A depressão, ela não é explicada, ela é um transtorno mental que precisa de cuidado. Não é frescura, não é falta de Deus, né? Às vezes os jovens escutam muito isso, né? Esse jovem está sentindo muito isso é falta de ideias na cabeça ou é mente vazia. Essas são falas que precisam ser evitadas. Na verdade, quando alguém está sofrendo, ela tem, na verdade, principalmente ansiedade, é um excesso, né, de preocupação. Então não é uma mente vazia, é uma mente lotada de coisa, na verdade. Uma mente, né, um dos sinais, né, que fica muito evidente, por exemplo, as pessoas que, às vezes você tem um amigo, um filho, primo, enfim, pessoas do seu convívio que está acostumado ali ter uma rotina,
né? Gosta de estar, por exemplo, nas rodas de conversa, e você percebe uma mudança de comportamento, ele se afasta mais. Às vezes as pessoas também começam a ter dificuldade na alimentação, né? Algumas pessoas podem passar a comer muito, outras podem não conseguir comer, né? Quando a gente fala de ansiedade, as pessoas associam muito também, por exemplo, o medo, né? Que o medo, ele realmente existe, né, na ansiedade. Nem sempre esse medo ele vai estar ali evidenciado, não existe um objeto ali do medo, né? Quando a gente está falando de transtorno de ansiedade generalizada. Sim. Né? Então também há alterações no sono, né? Insônia. Às vezes a pessoa até consegue pegar no sono, mas ela não consegue manter esse sono, ou ela tem dificuldade para isso. Se é uma pessoa que vai para o trabalho e é produtiva no trabalho, às vezes ela vai procrastinar muitas vezes. Ou também tem aquelas pessoas que são bem produtivas no trabalho, bastante produtiva no trabalho, e também está precisando de uma ajuda. Nem sempre as pessoas, porque cuidado com a saúde mental não é só buscar o profissional da saúde mental, não é só buscar o psicólogo ou a ajuda do psiquiatra, né? Na verdade, saúde mental a gente cuida com hábitos no dia a dia, uma boa alimentação, né? Hidratação, né? Beber muita água, práticas de atividade física, bons relacionamentos interpessoais, certo? Espiritualidade. Sim. É muito importante. A ciência já explicou que a espiritualidade tem ajudado muito, né? Sim, sim. Inclusive, tem vários estudos que comprovam que adolescentes e jovens que são envolvidos, né, nas ações que tem nas igrejas, né, é um dos fatores de proteção, né? Quando a gente fala e pensa no suicídio, né? E aí, alguns sinais, eu acredito que eu já falei alguns, tem algum que você queira acrescentar? Na verdade, assim, pegando um pouco o gancho, né, quando fala, desculpa, pegando um pouco o gancho da Marlene, né, quando a gente fala um pouco sobre adolescentes, sobre crianças, né, e sobre a importância desse trabalho, né, deles estarem engajados em grupos, buscar rede de apoio, né. Hoje eu consigo ver a educação como um dos pilares fundamentais para ser essa rede de apoio, né, para as nossas crianças e adolescentes. Principalmente quando vem a nossa base, né, a nossa BNCC, a nossa base comum curricular. Ela foi muito, né, quem escreveu, quem discutiu, na verdade, todos nós participamos da discussão da BNCC, né, da construção desse documento, e quando foi ali estabelecido as 10 competências. Dentre as 10 competências veio a competência socioemocional, né, que é uma das competências que vem também trabalhar na educação para que as nossas crianças, desde bem pequenas, elas já possam desenvolver as habilidades socioemocionais, né? Porque, na verdade, nós não nascemos com essas habilidades, nós vamos desenvolvendo essas habilidades, né? Então, assim, muitas vezes a criança, quando ela está triste, quando ela chora, ou quando ela sente raiva, né, ela precisa muitas vezes compreender esses sentimentos, essas emoções, e como eu vou lidar com essas situações, porque, na verdade, a gente sabe que a gente não vai conseguir controlar as nossas emoções, a gente não vai conseguir, por exemplo, separar as minhas emoções da pessoa humana. Muitas vezes a gente tem o costume de falar que deixa o problema lá na porta, né, e vem, né, porque, na verdade, é impossível separar. Quando eu entrar no ambiente, eu vou entrar completa, né, com os meus problemas também, porque a gente não vai conseguir separar. Mas a gente consegue, a partir do momento em que a gente começa a desenvolver essas competências, nós conseguimos buscar uma autogestão, né? Esse equilíbrio sobre algumas situações que nós podemos, por exemplo, passar, né? É uma situação que poderia me provocar uma raiva, por exemplo, e eu identificar que naquele momento essa raiva poderá surgir, buscar ali uma autogestão, buscar situações como, por exemplo, respirar fundo, né? Contar até 10, né? Que são algumas habilidades que a gente, ao longo da vida, a gente vai conseguindo desenvolver. Mas o mais bacana de tudo é que na escola hoje se fala mais sobre as emoções.
existe um espaço Mais do que antes, né? bem mais, né? Porque hoje, dentro da própria rotina escolar, existe um tempo, que é o tempo socioemocional, que é o primeiro tempo de chegada dentro das escolas, onde nós vamos falar um pouco sobre as emoções, sobre como nós estamos chegando naquele ambiente, naquele espaço. É um momento de roda de conversa, de diálogo. Então, hoje eu consigo ver mesmo que a educação hoje ela é um espaço que pode contribuir bastante, Com certeza. né, para que os nossas crianças, os nossos adolescentes, eles possam se desenvolver emocionalmente. E aí vai contribuir muito para a vida, né? Pra O vida. autoconhecimento, né? Porque quando se fala de competências socioemocionais, a gente pensa no relacionamento conosco, primeiramente, com os outros, né? Com a sociedade, Verdade. quando ela fala de autogestão, né? Uhum. Que aí eu lembro muito do autocuidado e do autoconhecimento. Sim, sim. A gente saber realmente o que me faz bem, o que não me faz bem, Sim. porque assim, as emoções, né, Juliane, as pessoas acham que sentir raiva, medo, angústia, tristeza é errado, É errado. quando na verdade isso faz parte da Sim, condição humana, sim. né? Mas como ela bem disse, a forma como nós vamos gerir, como nós vamos reagir mediante aos desafios é que vai fazer a diferença. E a Verdade. educação, sem dúvida, certo? Eu tenho muita admiração da profissional que você é, Opa. né? E do trabalho desenvolvido em Pindoretama, da educação, né? Eu tenho verdadeira admiração dos profissionais capacitados, profissionais que se esforçam realmente, né? E é nítido o cuidado que vocês têm, porque saúde mental, saúde não é algo privativo só, por exemplo, dos profissionais da saúde. Todos nós precisamos fazer saúde. Ó, daqui a pouquinho, a gente vai continuar aqui, mas nós temos, gente, sempre um momentinho aqui do lanche do nosso podcast. Tá chegando aqui a nossa diretora trazendo o lanche para nós aqui, obrigado. Ela não vai comer, a diretora, ela deve ter comido lá por trás das câmeras. Muito bem, gente, hoje tem salgado. Tô matando vocês de inveja em casa, eu tenho certeza. Mas aproveita até o seguinte, ó, a Sara Salgados, fica onde, diretora? Pratius 1, Sara Salgados, tá querendo? Olha, liga agora mesmo. É só encomendar o seu pacotão aí de salgados, né? O seu kit salgados. Liga aqui nesse telefone, tá passando aqui agora, gente. Liga agora e diz assim, ó, acabei de assistir no podcast, você, Sara, então estou encomendando o meu agora, tá bom? A gente vai ficar aqui conversando, vai comendo aqui, fica à vontade, viu? Pode mexer a orelha, mastigando aqui. Tá difícil, hein? Tá difícil. Então, a Sara Salgado. Pausa. Gente, ó, volta daqui a pouquinho, a gente vai só merendar aqui rapidinho, mas volto já no Fala Pindoretama. Pois é, pessoal, acabamos de merendar lá da Sara Salgado, salgado, coisa boa, viu? Bom demais. Vocês gostaram, pessoal? Delícia. Uma delícia. Encosta um pouquinho o microfone, amiga, que ela fala um pouquinho baixo, né? Muito então, bom. vamos voltar ao nosso assunto aqui, já voltamos. E tá muito bom o papo, tá muito legal e vamos continuar. Eu quero saber, Marlene Alves, psicóloga Marlene, né? Também psicóloga, só que tu atua em outra área, isso, Sim, né? isso, na área da educação. Mas eu quero primeiro vir aqui. A pergunta anterior foi a seguinte: aonde procurar ajuda profissional na cidade de Pindoretama, né? E também nacionalmente, em que órgãos eu posso procurar, que telefones tenho que ligar, né? Que eu tenho certeza que aconteceu, vocês falaram para nós, para mim, que aumentou os casos da pandemia para cá, mas onde procurar ajuda em Pindoretama e nacionalmente. Pronto, né? Aonde buscar ajuda? Em Pindoretama, né? Em Pindoretama nós temos o serviço de psicologia, certo? Sempre a porta de entrada de qualquer especialidade na saúde é o seu posto de saúde, certo? É a partir da atenção básica. Posto nos bairros, né? Exatamente, Certo. né? Os postos de saúde é a sua unidade de referência. É lá o primeiro ponto que você pode buscar e procurar, né? E aí, a partir dele, tem as especialidades. Como eu falei anteriormente, nem sempre o cuidado com a saúde mental vai passar
pelo atendimento com psicólogo, psiquiatra, que são os especialistas da saúde mental, Certo. né? Mas é a partir da sua unidade, avaliação médica, que há essa indicação. Um ponto para se falar é que as pessoas ainda têm muito preconceito quando se fala em buscar ajuda e quando se fala em ir para esses dois profissionais. Existe um mito, existe uma fala muito reproduzida, inclusive esse é um dos objetivos da campanha. A campanha a gente vai falar sobre cuidado com a saúde mental, a gente vai falar sobre a prevenção ao suicídio, sobre a valorização da vida, mas a gente precisa quebrar alguns estigmas, alguns mitos, algumas falas que muitas vezes nós reproduzimos no nosso dia a dia. Uma delas, por exemplo, é que psicólogo é para doido. Ainda tem isso ainda hoje? Sim, muitas pessoas reproduzem isso, outras não falam, mas acreditam ser assim, né? Que psicólogo é para doido. Esse termo também é um termo que eu acho, né, muito indelicado, né? Que quando a gente está falando de pessoas que estão em sofrimento mental e que têm algum transtorno mental, né? E assim como a gente precisa cuidar do coração, como a gente precisa cuidar dos pulmões, como a gente precisa cuidar de qualquer órgão em nosso corpo, a gente também precisa cuidar da nossa mente. E por que não ir a um especialista se eu acho que tem os sinais, né? O psicólogo está lá para te acolher. Às vezes as pessoas dizem assim: não, mas eu tenho meu amigo que eu converso com ele, né? O psicólogo ele vai conversar com você também, mas a escuta do psicólogo é qualificada. Então, nem sempre o seu amigo ele vai estar apto para te direcionar ou para validar a sua dor. Muitas vezes nós tendemos a comparar as dores ou torná-las menores. Quando, por exemplo, uma pessoa enfrenta uma crise no casamento ou uma separação, perdeu um emprego que investiu tanto para estar lá naquele emprego. E aí, às vezes, quando o amigo vai aconselhar ou vai escutar, ele diz: nossa, isso vai passar, eu já passei por situações piores que a sua e consegui, né? Então, isso são coisas que não se deve dizer para alguém que está em sofrimento mental. Outra coisa também, você está depressivo ou você está ansioso, mas por quê? Né? Você não tem... Se é um adolescente, muitas vezes as pessoas acham que adolescente não sofre, né? Usam termos, às vezes, eu não concordo, tem pessoas que usam um termo aborrecência, né? Eu não concordo com esse termo, né? E acho que não tem sofrimento, a tua vida é só estudar, né? E tu passa o dia aí em casa, e por que tu está sofrendo desse jeito? Ou então é alguém que vive bem financeiramente, tem uma família estruturada, mas mesmo assim desenvolveu um transtorno mental, né? E muitas vezes as pessoas perguntam: mas por que tu está sentindo assim? Tu não tem por que estar se sentindo assim, né? Então, assim, a campanha também trabalha em cima disso, quebrar mitos e estigmas. Psicólogo não é para doido, psiquiatra não é para doido. São profissionais especializados e capacitados para cuidar de você, porque todos nós precisamos cuidar da saúde mental. Às vezes as pessoas se assustam, sabe, Juliane? Quando eu digo assim: eu também tenho o meu psicólogo. Aí as pessoas dizem assim: Nossa, né? nossa, tu é psicóloga e tu tem uma psicóloga. Ai, é que Psicólogo precisa de né? psicólogo, é isso? E como? E como? E como precisa? Você tem o seu? Você tem o seu também? Sim, eu tenho, na verdade, né, no momento, eu parei um pouquinho na terapia, né? Mas às vezes nesse processo de terapia a gente vai, né, em alguns momentos. Eu busco outras maneiras agora de cuidar também da minha saúde, mas sim, até pouco tempo, né, eu estava com a minha terapeuta. Na verdade, eu já tive alguns psicólogos, né, que me ajudaram muito em momentos muito delicados e desafiadores da minha vida. Então, por que não? Uma escuta qualificada. Psicologia é ciência, tá? Psicologia não é brincadeira. A gente passa 5 anos estudando para que a gente possa... Na verdade, só a graduação, mas o estudo continua, né? Eu digo na formação, na né? formação, Mas Formação inicial, né? muito bem colocada a sua fala. Quem é profissional da psicologia Não para. não para de estudar, porque os transtornos mentais estão aí, né?
E aí, antes, quando se falava de depressão, por exemplo, as pessoas associavam logo a tristeza, né? Quando, na verdade, às vezes a pessoa que tem depressão, às vezes ela é muito brincalhona quando ela está no meio dos grupos sociais, porque ela muitas vezes não quer mostrar o que ela está sentindo. Então, a depressão tem muito a ver também com a apatia, uma falta de energia, mudança brusca de comportamento, falta de vontade, por exemplo, de me cuidar, deixar de fazer as coisas que eu sinto prazer, né? Então, a depressão, ela tira o prazer da pessoa, né? Do mesmo jeito que anteriormente a gente estava falando sobre ansiedade, né? Todos nós sentimos ansiedade. Se a Juliane for apresentar um trabalho, se eu for começar algo novo, nossa, antes da gente estar aqui, né? Para a gente sentar aqui, são respostas naturais do nosso corpo. Só que a diferença é que a gente sabe por que a gente está se sentindo assim. Né? E na ansiedade nem sempre a pessoa sabe dizer por que está se sentindo. Então evite estar perguntando, mas por que você está se sentindo assim? Eu tento te ajudar, mas tu não responde. Muitas vezes a pessoa não sabe o que dizer. Então, quando a pessoa está sofrendo, às vezes tudo que ela quer é um ouvido que escute. E se você não sabe o que dizer, oriente a buscar ajuda, né? E no Brasil, como você falou, também tem os CAPs, né? Tem os CAPs. Na cidade de Pindoretama? Por enquanto, ainda não, né? Mas nós estamos... Existe um projeto para isso, Sim, o CAPS, né? Centro de Atenção Psicossocial, né? Que são equipes especializadas em saúde mental para o cuidado de pessoas com os transtornos graves, né? E persistentes. A gente fala muito em depressão e ansiedade, mas tem esquizofrenia. As pessoas precisam... E outros transtornos relacionados ao uso do álcool e outras drogas. Então, a gente precisa, como sociedade, cada vez mais buscar essa informação. O Centro de Valorização da Vida, se você não lembrar, né, é só você lembrar da seguinte frase: como vai você? E aí, os iniciais, você vai lembrar do CVV. 188 CVV, certo? Número é 188, 24 horas, tem o chat, certo? É gratuito para o Brasil inteiro. Tem outros projetos também em Fortaleza, né? Porque a gente fala muito de prevenção, mas a gente também precisa falar na pós-venção, né? Que são ações voltadas para aquelas pessoas que são sobreviventes, né? A uma situação de violência autoprovocada. E aí, às vezes, os familiares também precisam, às vezes não, sempre precisamos, né? A gente fala de rede de apoio, né? A gente fala de fatores de riscos e fatores de proteção, né? Fatores de proteção é ter também uma rede de apoio, alguém que me incentive a buscar ajuda, né? Alguém que não ache que é frescura ou besteira o que eu estou sentindo. Na verdade, Lemos, eu acredito que, assim como a pandemia pegou todo mundo de surpresa e os profissionais tiveram que se reinventar nesse período, esse retorno também foi bem desafiador. Iniciamos, na verdade, esse contato direto com as famílias, esse contato direto com as crianças, nos fez perceber o quanto nós, enquanto profissionais, precisamos nos cuidar realmente, né? E o quanto as nossas crianças estão precisando de cuidados e as nossas famílias também. É por isso que cada vez mais esse trabalho voltado aos cuidados, ao desenvolvimento socioemocional tem sido fortalecido dentro das instituições de educação, né? E eu gostaria também de aproveitar esse espaço, né, para enaltecer, né, o trabalho da saúde, porque a saúde também ela é uma grande parceira da educação. Mesmo a educação buscando essa rede de apoio com as famílias, com a comunidade, porque não se faz a educação só, a gente precisa da comunidade, a gente precisa das famílias, mas a saúde ela é uma grande parceira da educação, né? Sempre que a gente precisa, a gente está lá pedindo socorro também, né? A saúde que sempre está junto com a gente, desenvolvendo ações, inclusive durante essa semana, né? Nós estamos realizando algumas ações nas escolas, com palestras, né? Voltados para o tema Setembro Amarelo e em parceria com a saúde, a assistência social e educação, né? Esse trabalho de intersetorialidade que o município de Pindoretama vem cada vez mais fortalecendo. E um outro ponto também, pegando só um pouco do que a Marlene estava falando, um gancho, né? Quando a gente fala sobre essa rede de apoio, sobre estar
sobre fortalecer, né, o trabalho com as famílias, com as equipes de trabalho, a gente começa a pensar um pouco sobre que seres humanos nós estamos buscando ser, né? Quando a gente fala também sobre as competências socioemocionais, me vem a empatia, né? Sim. Que é tão falada, né? A empatia, uma palavra que surgiu muito, principalmente durante a pandemia, né? E que vem sendo discutida ao longo aí já da nossa vida. A gente fala muito, Sim. mas que de fato a empatia ela ainda está muito difícil de ser praticada. Porque quando eu penso sobre a empatia, vai muito além só de se colocar no lugar do outro, né? Eu preciso sentir um pouco também com o outro. E esse olhar de estar atento ao que o outro está falando, ao que o outro traz, às vezes até no seu comportamento, né? Eu percebo hoje que a sociedade ela está numa luta, na verdade, de quem está sofrendo mais. A sensação que dá muitas vezes é quando a gente chega em um espaço, de uma roda de conversa, quando se começa um diálogo, né, sobre doenças, há uma disputa de onde está doendo mais, né? Eu estou com dor de cabeça, aí vem o outro e fala, menina, eu estou com o corpo todo dolorido, né? Aí começa essa disputa. Sim. E eu acho que está na hora, sabe, Marlene, da gente começar a mudar um pouco os assuntos das rodas de conversa. Sim, quando a gente fala sobre valorização da vida, nós precisamos enaltecer realmente o dia que está bonito, sabe, o cabelo da amiga, né, que está bonito, né, as pequenas conquistas. Então, eu acho que os assuntos das rodas de conversas, eles precisam começar a mudar. Que a empatia, a gente fala muito sobre ter empatia com o outro, mas a gente precisa exercer conosco também. Começar, né? A empatia, ela tem que começar em nós. Pois é, gente, o papo está muito bom, muito maravilhoso, mas chegamos ao final de mais um podcast. Eu quero só saber onde é que eu encontro a psicóloga Marlene, né, os seus atendimentos, o pessoal de casa ficar sabendo, né? Pronto, né? Eu faço atendimento também, né, particular, na Clínica AME, né? Um abraço para a Andréia, para a Rafaele, para a Raquel. E aí eu faço atendimento lá aos sábados. Tá passando aqui embaixo o telefone da Clínica AME para você entrar em contato, tá ok? E a nossa amiga Juliane Baia, são nomes totalmente diferentes, em outro momento a gente vai pedir explicações, né? E onde é que a gente encontra você na cidade de Pindoretama? Bom, né, atualmente em atendimento clínico eu não estou realizando, né, dei uma pausa na agenda por conta de algumas demandas aí que eu não estou conseguindo realmente dar continuidade aos atendimentos clínicos, mas atualmente eu trabalho na Secretaria de Educação, né, do município de Pindoretama, na qual gostaria de aproveitar para deixar um abraço, né, para o meu secretário de Educação, professor Paulo Sérgio, conhecido como Paulinho, né, que é uma pessoa maravilhosa, um parceiro incrível, né, de trabalho. E agradecer, né, mais uma vez por estarmos aqui e que foi um momento realmente de uma troca muito gostosa aqui, de conversarmos sobre um assunto que é importante falarmos. Isso mesmo, Setembro Amarelo. Eu quero agradecer muito as duas pelo ter aceitado o convite do nosso Fala Pindoretama e eu tenho certeza que vai ter próxima, viu? Vai ter próxima. Outubro Rosa está chegando aí, então vai ter próxima, viu? Vocês duas já estão convidadas para os nossos próximos aí, viu, gente? Pois é, obrigadão por todos vocês estarem aqui. Eu agradeço a direção do nosso programa e a você de casa, tá bom? Fala Pindoretama ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!